Medicina integrativa é especialidade médica, né? E quando fala desse nome, inclusive medicina integrativa, será que é assim que a gente deve se comunicar, se deve se apresentar para os nossos pacientes? Eu me formei em medicina há 10 anos na USP e daí depois eu fui fazer trabalhei em posto de saúde, depois eu fiz residência de clínica médica lá no HC, fiz também especialização de acupuntura e depois eu fui fazer uma pós-graduação em bases de saúde integrativa, que inclusive na época já era chamada de medicina integrativa e que hoje já chama bases de saúde integrativa e bem-estar lá no Einstein. E depois que eu me formei, toda feliz, assim, pronto, né, foi quando foi realmente começar de vez o consultório. Eu já atendia no consultório, mas consultório particular, só que eu não tinha esse enfoque. Era meio que se a pessoa perguntasse assim, você atende? Atendo. Né? Eu não negava ninguém, mas também não me preparava assim realmente no consultório para isso. Mas depois que eu fiz a pós-graduação em bases, né, que na época era medicina integrativa, eu fui pro consultório e falei assim, nossa, vou colocar tudo aqui, fazer o receituário, fazer um cartãozinho, né, poder começar a me divulgar. E na época eu não sabia. E eu comecei a divulgar também. Na época tinha, né, já pessoas falando sobre isso, mas não é tanto quanto hoje. Hoje eu acho que as pessoas estão falando um pouquinho mais e isso a tendência é aumentar. E aí eu fui colocar no meu cartãozinho de médica, coloquei a clínica médica, a acupuntura, que eram as especialidades médicas que eu tinha na época. Hoje eu ainda tenho também a geriatria, né? E aí eu coloquei também medicina integrativa, né? Coaching, né? Porque também fiz formação em coaching. Aí coaching em saúde, medicina integrativa. E daí depois que eu fui entendendo um pouquinho mais o como se usar esse termo e se faz sentido ou não. Eu já sabia que não era uma especialidade médica em si. E aí já sabendo assim, medicina integrativa não é uma especialidade médica. Ela é uma abordagem. E no mundo científico, a gente ouve muito esse termo, medicina integrativa. Inclusive, esse termo, medicina integrativa, pediatria integrativa, geriatria integrativa, são termos de descritores dentro das bibliotecas de saúde. Quando se você for procurar no Dex, por exemplo, é um descritor que a gente faz busca de artigos científicos. Esse é um termo que a gente usa em artigos científicos, só que ele não é uma especialidade médica. E quando a gente vai usar esse mesmo termo, medicina integrativa, não no contexto de um artigo científico, com pessoas que são profissionais de saúde, com pesquisadores, com pessoas que são dessa área científica, e agora a gente está se comunicando com leigos, a gente se posicionar dessa maneira como médico integrativo, medicina integrativa, pode cair na confusão na mente das pessoas. Principalmente pessoas leigas que podem achar que isso é uma especialidade médica. Inclusive, eu tenho colegas que às vezes nem sabem que isso não é uma especialidade médica e coloca lá achando que é isso. Inclusive, tem colega que já foi até no conselho mesmo, né, num CRM regional dele, para poder registrar o diploma como uma especialidade médica. Não é uma especialidade médica. E a gente pode estar causando alguma confusão na mente das pessoas, além de correr o risco por, né, se for, por exemplo, denunciado pelo CFM, o CFM ele deixa bem claro que a gente não pode se posicionar como uma especialidade, que a gente não tem registro no CFM, e muito menos se não for nenhuma especialidade médica. Por isso que a questão é a gente entender o que é essa tal de medicina integrativa, como a gente pode dizer
que a gente faz esse tipo de abordagem e entender que isso não é uma especialidade médica. Depois que eu entendi isso, já troquei todas as minhas comunicações, porque é importante isso, tá tudo bem se às vezes você ainda não sabe. Agora você sabe. E aí, a partir do momento que você sabe, e aí você precisa alinhar todas as suas comunicações com os seus colegas, com os seus pacientes, com os potenciais pacientes, com o público leigo, se você tem alguma comunicação com redes sociais, ou enfim, outros tipos de redes, né, for dar uma palestra, alguma coisa, você saber se posicionar e saber o que é a integrativa de fato. E a integrativa é uma abordagem. A gente tinha essa nomenclatura de medicina integrativa e que agora, em todos os lugares, está acontecendo esse movimento de trocar o nome para saúde integrativa. Isso é algo mundial mesmo, inclusive o próprio NIH, que tinha um departamento que antes se chamava, inclusive, Complementary and Alternative Medicine, né? Quer dizer, medicina alternativa e complementar. Já caiu em desuso o alternativo, porque alternativo é uma coisa em detrimento da outra, é você deixar de fazer o tratamento convencional para fazer algo que seja não convencional, e a gente viu que não é recomendado fazer isso. Isso pode, inclusive, piorar o tratamento do paciente, pode piorar, inclusive, a mortalidade do paciente. E a gente também está caindo de desuso o nome como uma representação de medicina integrativa e está começando a usar mais o nome saúde, prática, abordagem. Por quê? Porque, afinal, é isso, é uma forma de você fazer. Você pode fazer a medicina convencional usando abordagem integrativa. E não necessariamente fazer uso de uma terapia complementar. Você pode fazer uso de uma terapia complementar ou não. Mas você usar a abordagem integrativa não é igual a você fazer uso de terapias complementares. E quanto mais a gente foi percebendo essa valorização para a comunicação, para a relação médico-paciente, né, profissional-paciente, que não é especialidade médica, então outros profissionais de saúde, ou mesmo outros profissionais que não são nem exatamente formados na área da saúde, mas que atuam em alguma área da saúde, também podem usar a abordagem integrativa, pensando nesse estímulo de proatividade do paciente, para ele ter o seu próprio autocuidado, para a gente criar possibilidades de tratamentos convencionais, complementares, dessas práticas de autocuidado. Você fazer isso baseado em evidência, você usar a interdisciplinaridade, foi se percebendo essa abordagem integrativa muito maior do que a própria medicina em si e muito maior do que só terapias complementares. E por isso que a gente precisa reconhecer que até é bom que a abordagem integrativa não seja uma especialidade médica, você pode pegar algumas linhas dentro da abordagem integrativa, e aí a gente pode até discutir, né, se vale a pena ou não a gente poder transformar isso em uma especialidade médica, inclusive para não ter mau uso dessas práticas. Hoje em dia, as únicas formas de você usar a abordagem integrativa com uma terapia específica e que é reconhecida como especialidade médica é a acupuntura e a homeopatia. São as únicas terapias complementares que são reconhecidas como especialidades médicas. Mas, na verdade, existem algumas especialidades médicas que já têm esse pezinho na abordagem integrativa. Inclusive, fizeram parte do movimento do que hoje a gente chama de medicina integrativa, que agora a gente sabe que é melhor a gente chamar de saúde integrativa, prática integrativa, abordagem integrativa. E que começou, por exemplo, lá no movimento que culminou com o surgimento da especialidade de medicina de família.
Medicina de família usa a abordagem integrativa, ela é uma especialidade médica e ela pode ser reconhecida como uma abordagem, uma especialidade médica que tem essa abordagem integrativa mais reforçada dentro da sua atuação. Assim como acontece em outras especialidades médicas, como por exemplo pediatria, geriatria, também são especialidades médicas e que por si só elas já pregam abordagens que são abordagens integrativas, mesmo que a gente não use esse nome, muitas vezes as pessoas nem sabem, e eu mesma fiz a especialização de acupuntura sem nem saber o que era integrativo. Então, sinceramente, o mais importante é o que a gente está fazendo, como a gente está fazendo e fazer isso de uma maneira adequada. E o nome, às vezes, a gente fala, nossa, eu tô fazendo integrativo e eu não sabia. Então, é isso. É mais pra gente poder fazer uma convenção de como a gente vai chamar. E a abordagem integrativa, ela reafirma essa relação do médico, do profissional. Ela usa também todas as terapias convencionais, complementares, práticas de autocuidado, que são baseadas em evidência. Ela usa esse reforço na relação com o paciente para que possa ser mais proativo no seu autocuidado. Estimula essa autonomia, o autocuidado, estimula a interdisciplinariedade, a individualização, personalização no atendimento, para que a gente possa ter esse cuidado da pessoa como um todo, no corpo, mente, espírito. Quando a gente também tem esse foco em promoção de saúde, prevenção de doença, você pode nomear assim, também não é exclusividade das especialidades, por exemplo, de medicina de família, de geriatria ou de pediatria, esse tipo de abordagem. Todas as especialidades médicas podem e devem usar, né, a abordagem integrativa em menor ou maior grau, dependendo da sua realidade. É uma questão da gente conseguir contextualizar o que faz sentido para aquela especialidade naquele momento. Tem algumas especialidades que talvez faça menos sentido a gente usar tanto assim desse tipo de abordagem, como por exemplo radiologia, a patologia. Você não está tendo contato às vezes direto com o paciente em si, mas você pode reforçar a interdisciplinaridade. Como, por exemplo, ter contato com os médicos que estão fazendo esse atendimento clínico para na hora de laudar o exame ser algo bem mais assertivo e personalizado. Isso é o uso da abordagem integrativa, por exemplo, na radiologia, na patologia, e que você pode usar isso também. É claro que para as especialidades clínicas existe muito mais possibilidades da gente usar a abordagem integrativa, mas não é só a especialidade clínica que a gente pode usar. Por isso que a medicina integrativa, ela não é uma especialidade médica, é uma abordagem, é uma prática que a gente coloca dentro do nosso atendimento, dentro da nossa atuação. E que o conceito desse termo medicina integrativa, ele é ainda muito usado nesse meio científico. A gente tem que tomar cuidado para evitar de usar esse termo no mundo leigo, né, com o público leigo, para não enviesar, para não ter problema de as pessoas confundirem achando que você é um médico com especialidade integrativa, porque os leigos, eles não sabem que isso não é uma especialidade médica, e às vezes pode confundir as pessoas. E também não ter problema com o CFM, porque você não pode divulgar uma especialidade que nem especialidade é, né? Então, não faz nem sentido. Aí isso quer dizer que médico não pode usar, então, a integrativa? Pode usar a abordagem integrativa, a prática integrativa. Você pode usar a saúde integrativa. E é claro que você vai adaptar para a sua especialidade. Ou se você for médico generalista, você também usar isso adaptado para o seu contexto, onde você está
aplicando essa abordagem e também quanto às suas competências, suas habilidades, o que faz sentido você usar ou não, entendendo que integrativa não é igual a uso de terapias complementares, que a gente tem também toda essa relação com o paciente, usa e considera a medicina convencional, que também capacita no autocuidado. Essa abordagem, ela é muito focada na prevenção de doenças, promoção de saúde. Realmente a gente vê a saúde além da doença, coisa que a gente não aprende tanto assim com a abordagem convencional, que agora a gente vai ter muito mais quando a gente olha com essa abordagem integrativa. A medicina integrativa, essa abordagem integrativa, a saúde integrativa, ela tem as suas raízes em medicinas tradicionais, medicinas que eram tradições de povos, de culturas, que ao redor do mundo, isso a gente, com o avanço da tecnologia, a globalização e tudo, a gente foi considerando o que a gente chama hoje de medicina convencional, que a gente tem mais na nossa prática, na nossa faculdade, o que a gente usa, só que a gente agora está resgatando esses conceitos dessas medicinas tradicionais e introduzindo também esse foco maior para que o médico não seja o detentor de toda a verdade, mas que possa se estabelecer uma parceria com o seu paciente. E muitas dessas medicinas tradicionais, elas são milenares, inclusive medicina tradicional chinesa, Ayurveda, são já muito antigas. Tem outras que são abordagens mais recentes, como por exemplo a antroposofia, já é algo mais recente, e que a gente começa a perceber que muito se mistura, né? A gente consegue ver vários pontos de conexão e de contato. Esse conceito moderno do que a gente tem de saúde integrativa, ele começou a se desenvolver lá no final do século XX, agora, né? Que à medida que os médicos foram avançando, todos os cientistas, enfim, em geral, da saúde, começaram a avançar na tecnologia, a gente começou a fragmentar os nossos sistemas para a gente conseguir entender melhor, compreender. A gente desenvolveu vários recursos, vacina, antibiótico e tudo mais. E a gente foi perdendo um pouco aquilo que a gente já tinha em relação ao papel do cuidado. Que o cuidado da pessoa, ela se dá também através dessa humanização. Foi durante a década de 60, 70, que começou um movimento para um resgate dessa abordagem mais humanizada e que as terapias complementares também começaram a ter um enfoque, além dessa abordagem de ver a pessoa como um todo ou procurar terapias que sejam mais naturais ou que não eram necessariamente, não eram convencionais, não era aquilo que estava sendo mais espalhado mesmo, né, nesse mundo científico, e que ele começou a entrar no mundo científico também. Por isso que a integrativa ela é hoje baseada em evidência, porque ela foi entrando nesse lugar para que a gente possa usar com maior eficácia, com maior segurança, a gente tem maior assertividade. E os profissionais de saúde começaram a questionar essa abordagem da medicina convencional, que era muito mecanicista, era reducionista, era focada na doença. É focada ainda na doença, a gente ainda tá nesse movimento para tirar esse lugar só da doença, que é importante sim, a gente saber a doença, a gente tratar a doença, não é a gente negar isso, não é. Agora a gente vai incorporar, e quando a gente incorpora essas terapias complementares, as práticas de autocuidado, essas possibilidades de usar dentro do tratamento do seu paciente, não só
esse foco na saúde e a gente ter também o foco não só o foco da doença, né? E a gente ter também o foco na saúde, é isso que faz a diferença para que o nosso tratamento seja um tratamento com abordagem integrativa. E na década de 90 foi quando esse movimento começou a ser mais estruturado. Ele começou a ser estruturado através de instituições, como por exemplo do NIH, que começou a fazer um campo de estudos para essas terapias complementares e essas instituições, inclusive, criou o departamento com o Centro, né, Nacional de Medicina Complementar Integrativa que tem dentro do NIH ainda hoje. E começou, né, com os Estados Unidos, com essas pesquisas, mas na verdade ao redor do mundo inteiro. A gente tem várias linhas, vários formas da gente poder dizer essa abordagem integrativa. Até alguns nomes começaram a se diferenciar. É funcional, é personalizada, é centrada na pessoa, é slow medicine, é integrativa, é complementar, é holística, enfim, começaram a surgir vários termos. Eu escolho aqui usar o termo integrativa porque eu acredito que agrega todos esses conceitos e de uma forma mais balanceada, sem a gente querer defender demais uma prática ou outra, mas a gente conseguir realmente contextualizar, entender aquilo que tem segurança, que tem eficácia, que é importante para a pessoa. E desde então foi se expandindo essa abordagem integrativa dentro da área da saúde e que a gente começa a ver mais pesquisas nessa área também. Do mesmo jeito que a gente vê crescer muitas pesquisas baseadas tudo em evidência, com abordagem integrativa feita de maneira séria, a gente sabe que, infelizmente, também cresce as pessoas que têm essa falta de conhecimento, seja proposital ou não, sobre o que é essa abordagem integrativa feita de maneira séria, baseada em evidência. E por isso que existe até uma certa relutância, eu acredito que em algumas instituições, em alguns órgãos, em poder dizer que a integrativa é algo que a gente precisa valorizar mais, até porque muitos profissionais, infelizmente, depurtam, né, ficam fazendo a imagem, né, dessa integrativa de uma maneira duvidosa, tá? Digamos assim. E que ao longo desses anos a gente vê cada vez mais o fortalecimento da abordagem integrativa baseada em evidência, que prega a segurança, a eficácia, que ela agrega a convencional, que inclusive a gente às vezes se perde do limite do que é a abordagem integrativa e convencional. Como eu disse, o mais importante é como você está usando essa abordagem. Se quiser usar o nome integrativo ou não, é irrelevante. O mais importante é o que você está fazendo na prática. Se isso está fazendo bem para o seu paciente, não está fazendo mal, e que você possa ter uma melhoria contínua mesmo, para melhorar a qualidade do seu atendimento. E que essa abordagem integrativa, ela tem sido vista como algo que a gente pode agregar muito para, principalmente, promoção de saúde e para pacientes com condições, doenças crônicas. Afinal, a medicina convencional, ela é ótima para a gente fazer o cuidado de urgências e de emergências, doenças agudas. Agora, quando a gente começa a pensar em promoção de saúde, prevenção de doenças, a pensar em cuidado de pacientes com condições de doenças crônicas,
Falta um pouco de como a gente vai introduzir isso. A gente, às vezes até sabe o que fazer. A gente tem nos guidelines, do diabetes, precisa fazer mudança na alimentação, atividade física. Agora, como que a gente vai fazer isso? Isso já está caminhando para cada vez mais isso fazer parte do que é o chamado convencional, e eu espero que isso seja realmente fortalecido, que o mais importante é o que a gente está fazendo. Mas que ainda falta a gente poder saber como ter essa relação terapêutica com o paciente, como fortalecer essa decisão compartilhada, a proatividade do paciente. E inclusive, a gente tem dentro do CFM algumas legislações que falam como a gente pode se posicionar em relação às especialidades ou em relação à nossa área de atuação, porque a área de atuação também é algo que existem algumas áreas de atuação dentro da medicina que são reconhecidas como parte da medicina em si, e que estabelece, como por exemplo, tem uma lei, né, 326857, né, que fala como o médico ele pode exercer legalmente a medicina em qualquer ramo ou especialidade após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério de Educação e Cultura e da sua inscrição no Conselho Regional de Medicina sobre a jurisdição, se achar o local de sua atividade. Então, é para a gente entender que quando a gente vai se posicionar dentro de uma especialidade médica, essa especialidade médica tem que ser reconhecida como especialidade médica e a gente precisa registrar antes dessa especialidade. A gente... isso é mais para a gente conseguir ter essa segurança de comunicação. Agora, a abordagem integrativa, ela não é uma especialidade médica. Ainda assim, ela é uma abordagem que pode ser usada por médicos, entendendo as suas limitações e o que se entende dentro dessa abordagem, já que a abordagem integrativa é algo muito amplo. Senão, qualquer pessoa pode falar que qualquer coisa é integrativo e aí fica meio sem sentido. Por isso, eu acho que é até importante a gente saber o que tem evidência, o que tem base, o que faz sentido dentro da sua atuação, o que você é capacitado para fazer. Esclarecer para o seu paciente o que você faz também é importante. Que é uma forma de você olhar o paciente, uma forma de você fazer essa abordagem. E que você pode fazer a abordagem integrativa independente da sua especialidade médica. Inclusive, se você for médico generalista. A gente sabe que, como médico, a gente vai precisar estudar a vida inteira. É importante a gente estar sempre estudando. Por isso, eu recomendo, sim, que todo médico faça uma educação continuada e que procure se capacitar e também se aprofundar, se atualizar, e entendendo qual é o perfil de paciente que você está atendendo e o que é necessário para você ter essas habilidades e competências para poder lidar com os seus pacientes também. E a gente incorporar essa abordagem integrativa dentro da nossa especialidade, independente se você tem uma especialidade ou não, é importante para a gente aumentar a adesão do paciente, para a gente melhorar o resultado de saúde dos nossos pacientes, ter maior satisfação do paciente, ter mais prevenção de doenças, promoção de saúde, manejo adequado de condições e doenças crônicas, para que a gente possa ter maior realização também e que seja mais sustentável, porque a gente também tem que pensar na nossa carreira, assim, o que a gente pode fazer de abordagem que seja boa para o paciente e que seja bom para nós também, tanto para nossa realização e para nossa realização
profissional, nossa realização financeira, nossa realização de poder oferecer algo de qualidade para o nosso paciente. Existe essa dificuldade, às vezes, das pessoas conseguirem entender o que é uma especialidade ou não, e a diferença de como a gente vai exportar em cada meio também. Porque é isso, a medicina integrativa, esse termo medicina integrativa, ele é usado no... Você fala assim, mas tem no artigo científico. É até um termo, é um mesh term, né? É um descritor médico, é um descritor em saúde, né? Se você for procurar lá no Dex. E você saber que não é porque dentro do meio científico a gente fala uma coisa com o nosso paciente, a gente precisa ter clareza, ter uma comunicação com clareza também. E que você vai poder adaptar dentro da sua especialidade, de acordo com as outras formações, as formações médicas, as formações complementares que você tiver também dentro dessa área. E todos podem usar, tanto médicos generalistas, recém-formados, médicos especialistas. O importante é a gente se manter em capacitação para poder oferecer algo que seja seguro, eficaz para o nosso paciente. A gente pode usar essa abordagem integrativa reconhecendo esses limites, reconhecendo o que é efetivamente essa abordagem integrativa, que não é igual a uma terapia complementar, e sim é uma forma da gente ver o paciente, ter relação médico-paciente, fortalecer a autoeficácia, a capacitação do autocuidado, que inclui o convencional, que também inclui terapias complementares, práticas de autocuidado, e que ela pode ser muito usada através dessa comunicação, a escuta com o seu paciente. Se às vezes você fala assim, mas se usar alguma terapia complementar, se fizer sentido, dependendo, pode ser usada pelo médico, dependendo de qual for, ou também vai precisar de outro profissional para poder usar essa terapia complementar. Você ter essa interdisciplinaridade faz parte da abordagem integrativa. E que a abordagem integrativa, você também vai trabalhar o autocuidado com o seu paciente, vai capacitar o seu paciente no autocuidado, a autoconhecimento, estimular o autoconhecimento do seu paciente, estilo de vida, também é algo que você vai fazer com o seu paciente. Dentro de regulamentação mesmo do CFM, o que é reconhecido como especialidade médica e que é uma terapia complementar é a acupuntura e a homeopatia. E que tem essas outras especialidades médicas que tendem a já por si só, por natureza, já usar a abordagem integrativa, como por exemplo a medicina de família, a pediatria e a geriatria. E eu tô percebendo também um movimento de outras especialidades que estão começando a fortalecer essa abordagem, como por exemplo, endocrinologia, ginecologia, são especialidades que lidam com situações em que só a medicação não basta. Endocrinologia, você vai pegar pacientes com obesidade, com diabetes. Você vai precisar trabalhar também o estilo de vida, trabalhar a autoeficácia, o autoconhecimento, esse autocuidado. E por isso que é algo que vem sendo fortalecido em outras especialidades. Na ginecologia, por exemplo, a gente sabe que mulheres tendem a ir no ginecologista, às vezes, como é o seu médico, sua médica de acompanhamento habitual clínico. Só que dentro da especialidade de ginecologia, não tem uma formação direcionada para que possa ver necessariamente a pessoa como um todo. Por isso que ginecologistas estão buscando mais essa abordagem integrativa, para que possa ver a mulher como um todo e que vá além também de apenas as condições ginecológicas e que comece a se entrelaçar. Como, por exemplo, eu tenho de especialidade médica geriatria e acupuntura. E que dentro do meu consultório, eu uso minha comunicação
para pacientes que sejam mulheres 40 a mais, pensando nesse envelhecimento saudável. E não é porque eu trato mulheres que eu sou ginecologista ou trato de condições ginecológicas. O meu enfoque é na abordagem integrativa da mulher e que você vai ver realmente a mulher como um todo, fortalecendo para que a mulher possa passar por fases da vida, né, de transições da vida relacionadas com o envelhecimento natural, ou mesmo quais são as condições patológicas associadas mais frequentes durante esse período, usando a abordagem integrativa. Entende que na especialidade médica, por exemplo, da ginecologia, ela tem o enfoque sim do cuidado da mulher, só que tem esse lado maior nas doenças e condições ginecológicas. Agora, a mulher, por exemplo, na menopausa, ela tem um risco de osteoporose, doenças cardiovasculares, fazer as mudanças de estilo de vida, de você precisar ter esse apoio dessa rede de suporte, de você precisar trabalhar esse autoconhecimento, essa resiliência, essa sabedoria para poder lidar com o processo do envelhecimento. E aí que entra a abordagem integrativa, que é tão importante, e que você vê que isso não é uma especialidade médica em si, é uma área, inclusive, de humanidade, né? Da gente trabalhar a nossa humanidade também. E a gente tem um movimento, por exemplo, aqui no Brasil, em 2006, já começou a se estabelecer mais essa estrutura para a introdução das práticas integrativas e complementares, inclusive com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que ela foi instituída para poder estruturar e estabelecer o uso dessas práticas de uma maneira mais adequada e que hoje são reconhecidas até 29 práticas integrativas e complementares que tem no SUS e que a gente também vê crescendo em outras áreas. Alguns exemplos dessas práticas são yoga, meditação, tai chi, Yin Kun, que são algumas práticas mente-corpo que são derivadas, como por exemplo o Yin Kun, Tai Chi, da medicina tradicional chinesa. Tem também outros tipos de terapias, até terapias em grupo, terapias comunitárias, integrativas. Dança circular, por exemplo, são alguns exemplos de práticas integrativas e complementares e que agregam ao que a gente tem muito na atenção primária. Por isso mesmo até que a medicina de família e comunidade é algo que tem bastante esse olhar da integrativa, porque prega a estabelecer melhor o que a gente já tem de equidade, universalidade, integralidade, participação social, que são alguns conceitos dentro dessa atenção primária de saúde e que dentro desse contexto o médico ele pode usar a abordagem integrativa pensando em promoção de saúde, prevenção de doenças, de você fazer o manejo e acompanhamento de pacientes com doenças e condições crônicas. E que isso apoia tudo que a gente tem no convencional, não nega, a gente está aqui para agregar. Agora, algumas práticas não são recomendadas. A gente tem que saber que integrativa não é qualquer coisa, é baseada em evidência. A integrativa é feita de maneira séria, que é o que eu ensino aqui, tá? Porque eu não vou ensinar nada de coisas aleatórias aí que o pessoal faz doido que não faz sentido, não. Agora, é por isso que a gente tem que tomar cuidado. Quais são as recomendações? O que tem segurança? O que tem eficácia? Senão a gente fica no oba-oba, porque é novidade, a gente quer ir lá e usar tudo. Calma, vamos ver com a indicação. Por exemplo, cannabis. É uma grande discussão, né? Algo que eu vejo um grande movimento. Tudo bem, não é questão de se funciona ou não funciona, com quem, para quê, como foi usado, como a gente pode estabelecer essa validação externa
dessa prática para que eu possa usar com outros tipos de populações? Faz sentido para crianças com epilepsia? É do mesmo jeito do que idosos com Alzheimer? É o mesmo jeito do que para mulheres para menopausa ou para outra dor, por exemplo, manejo de sintomas? A gente precisa entender para que a gente possa fazer isso com segurança e que você tenha essa capacitação direcionada para isso com segurança. Não é você fazer uma suplementação com soroterapia aleatória, não, tá? Não falo disso aqui. Não recomendo fazer suplementações aleatórias, não. Tem recomendação, tem deficiência, tem a dificuldade de absorção. Faz o sentido fazer o uso de uma suplementação, por exemplo, endovenosa ou não? A gente vai ver com segurança para ver se faz sentido ou não. A gente tem algumas práticas, algumas terapias que estão sendo estudadas, que a gente às vezes precisa de mais estudos para poder usar, principalmente aquelas que podem causar mais efeitos colaterais. Mas mesmo aquelas terapias que aparentemente não têm tantos efeitos colaterais, a gente também precisa usar com cautela. Por quê? Porque às vezes o paciente ele acha que está sendo tratado e aí deixa de fazer algo convencional para poder fazer aquela terapia que não tem evidência. Por isso que não é assim, mas não faz mal. Não é isso. Aí vai o quê? A sua responsabilidade como médico de saber o que você pode recomendar com segurança para os seus pacientes. Você continua sendo médico, não é porque você vai fazer abordagem integrativa, você não é terapeuta integrativo, você é médico com abordagem integrativa. Você vai usar a abordagem integrativa, você vai fazer o convencional também, você vai fazer o diagnóstico convencional, você pode fazer, né? Você vai usar e agregar também os diagnósticos com a abordagem integrativa. Como, por exemplo, você pode fazer um diagnóstico do ponto de vista convencional, pedir os exames, fazer tudo lá direitinho, de acordo com os critérios diagnósticos, né, o diagnóstico nosológico da doença. E você também pode fazer o diagnóstico, por exemplo, né, dentro da medicina chinesa, fazer o diagnóstico da desarmonia do paciente, fazer o diagnóstico usando essa abordagem integrativa com outras visões, integrando, e que isso pode ser usado com segurança. Você relativizando. Até é bom a gente fazer isso pra gente não ficar com a cabeça muito fechada, né, do que a gente pode fazer para o nosso paciente. E isso amplia muito as possibilidades. Agora, tá na sua responsabilidade como médico de saber aquilo que você está usando. Não é você pegar e só porque é uma medicação que é natural, que não tem problema. Não é isso. É sua responsabilidade como médico saber quais os princípios ativos, o que você pode usar ou não. Por isso que se você não souber, é melhor não usar. É melhor você não recomendar uma coisa que você não sabe. Eu prefiro fazer assim, não sei tudo, assim como a gente não sabe tudo de medicina convencional, também não sei tudo de medicina de abordagem integrativa. Aquilo que eu sei eu vou usar com segurança e com eficácia. Aquilo que eu não sei eu vou procurar saber ou procurar alguém quem saiba. Ou pelo menos eu não vou usar aquilo que eu ainda não tenho esse conhecimento e arriscar a saúde, às vezes até a vida do paciente. Por isso que a abordagem integrativa, ela não é uma especialidade médica, ela pode ser usada por médicos e o médico ele continua sendo médico com a abordagem integrativa, né? Que ele vai usar ainda sua expertise como médico, é sua responsabilidade como médico, e que vai usar essa abordagem integrativa sempre para agregar valor para o seu paciente. Isso aumenta a adesão do paciente, aumenta a satisfação, resultado de saúde, prevenção, promoção de saúde, melhora o manejo de condições crônicas de paciente que tenha alguma condição, alguma doença crônica. E por isso que é super recomendado você fazer isso
entendendo as suas limitações e o como que você vai usar isso na sua prática. A gente precisa se capacitar para poder saber usar a prática integrativa como médico de maneira séria. E que é muito eficaz a gente usar a abordagem integrativa usando o atendimento continuado com pacientes que a gente vá fazer promoção de saúde e que vá fazer manejo de condições crônicas. Que dentro da abordagem convencional falta a gente pouco trazer esse cuidado para a promoção de saúde e condições crônicas. E com a abordagem integrativa, a gente consegue ampliar essas possibilidades. Aí você pode pensar assim, mas Pri, tem um currículo padrão do que a gente vai fazer a abordagem integrativa? E a verdade é que não existe um currículo padrão, vai depender da linha de cuidado que você vai ter dentro da integrativa. Por isso que eu recomendo, antes de você fazer, ou mesmo se você já está fazendo o uso de alguma terapia complementar específica, como por exemplo, eu fiz primeiro acupuntura e depois eu fui fazer bases de saúde integrativa. E é importante que você tenha essas bases, que você saiba os conceitos. Porque a partir dos conceitos, você vai conseguir usar na sua especialidade médica. Não necessariamente você vai ter que fazer uma formação a mais específica, complementar para isso. Vai precisar porque a gente é médico e a gente está sempre estudando. E é importante a gente estar sempre fazendo essa educação continuada, fazer essa capacitação contínua. E que você possa procurar formações que sejam sérias dentro dessa área. Que não fique... já começa a suspeitar. Você fala assim, olha só, aqui eu tenho um protocolo que ninguém te conta, e que aqui... Não, aqui a gente tá tudo baseado em evidência. O atendimento continuado, inclusive, ele é baseado em evidência, com tudo que a gente já conhece do que tem de evidência e estruturado, para que você possa realmente usar na sua prática. E é estruturado para você aprender a realmente aplicar, a colocar isso na prática. Como a medicina integrativa, a saúde integrativa, ela não é considerada uma especialidade médica, você pode entender esses conceitos básicos e poder aplicar dentro da sua especialidade. E você pode também, a partir disso, direcionar para alguma terapia complementar específica. Como, por exemplo, eu fui fazer formações de terapias complementares, o coaching, a acupuntura, ou terapia narrativa e baseada em compaixão, plano de cuidado, fazer abordagem com práticas mente-corpo. São algumas das formações que eu fiz complementares, que não são exatamente médicas, só que a gente pode usar dentro da nossa abordagem integrativa. E que você pode direcionar de acordo com o que faz sentido para você. E você entender esses conceitos básicos e algo que seja aplicável no seu dia a dia, no seu atendimento, é algo que faz toda a diferença. Por isso eu convido você a participar do curso introdutório Prática Integrativa para Médicos. Lá a gente vai ter 3 aulas online gratuitas, em que você vai ver o segredo para o médico usar a prática integrativa. A gente vai ter também uma aula sobre o fim da cultura do retorno no consultório médico. E é uma aula dos 5 passos para implementar o atendimento continuado. Esse curso introdutório tem o que você precisa. Seja você um médico que já atua ou quer atuar com abordagem integrativa. E que você possa fazer isso para poder usar ou aprimorar a prática que você já tem, baseado em evidência, com segurança e eficácia,
usando o atendimento continuado, que é um atendimento voltado para o acompanhamento clínico, para pacientes, para promoção de saúde e para manejo de pacientes com condições de doenças crônicas. Com o atendimento continuado, você vai ter consultas semi-estruturadas, estratégicas, com um plano de cuidado personalizado para o seu paciente. Através desse atendimento continuado, você, médico, vai ser capaz de usar a prática integrativa e aumentar a adesão do paciente. Com isso, você vai ter maior realização por poder ver a pessoa como um todo, a saúde além da doença. Independente se você é médico recém-formado, se você é generalista ou se você é um médico especialista. Especialidades, né, como por exemplo endocrinologia, ginecologia, medicina de família, geriatria, pediatria, tantas especialidades médicas que se beneficiam dessa abordagem integrativa aplicado com o atendimento continuado, que você vai potencializar esses seus resultados para promoção de saúde e para pacientes com condições crônicas, que a gente precisa realmente ir além da medicação. A gente precisa usar estratégias motivacionais, educacionais, estratégias de feedback. Por isso que a saúde integrativa, ela pode e deve ser usada por médicos. E é importante que o médico continue sendo esse médico com abordagem convencional e que vai agregar as terapias complementares e as práticas de autocuidado. Com a abordagem integrativa, você vai fortalecer a relação médico-paciente, vai estabelecer uma parceria com o seu paciente, fazendo decisão compartilhada, para que possa fazer um tratamento completo, eficaz para os seus pacientes.